Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Cruzco e este é o meu diário virtual. E no vídeo de hoje, gente, eu trago para vocês aquele caso, né? Que a minha pombagira não foi aceita no terreiro de Umbanda, simplesmente porque a própria mãe de santo não gostava da minha pombagira. Ela disse na minha cara que não gostava da minha pombagira e que não queria ela no terreiro para trabalhar. Eu achei isso, gente, o fim do mundo. Mas antes de eu trazer esse relato, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu quero deixar uma coisa bem explicada aqui. Quando eu me refiro aos meus guias espirituais como sendo meus, minhas, é no sentido figurado, é apenas uma força de expressão, tá? Eu tenho plena convicção de que eles, que elas não são propriedades minhas e nem propriedade de terreiro nenhum, tá? Porque eu recebi muita gente engraçadinha veio aqui falar, ai, porque os guias não são seu, ai, porque você não comprou guia nenhum, ai, porque os guias não te pertencem, ai, sabe? Cheia de frescura, sabe? Como que se eu não soubesse disso. Então, para vocês aí, ó, que vieram falar isso para mim, é apenas uma força de expressão, se é que vocês me entendem, tá bom? Bom, e vamos então ao relato de hoje. Eu já frequentava o terreiro já há algum tempo e eu comecei então a ver durante o dia, à noite, a presença de uma moça que se mostrava para mim com trajes de épocas, todo preto, com as unhas pintadas de vermelho e com uma rosa vermelha nas mãos, um cabelo preto comprido e trazia sobre o rosto um véu negro. Eu via esta moça, então, durante o dia e a noite, e com muita frequência. Então, eu levei isto para a mãe de santo, né? E quando eu contei desta moça, eu queria saber quem era, por que eu estava vendo aquela moça constantemente, diariamente. E a mãe de santo, então, ela olhou na minha cara e falou: é a sua pombagira, é a Maria Padilha. Eu não gosto dessa pombagira, eu não quero ela aqui no terreiro para trabalhar. Ela falou isso assim na minha cara, eu fiquei perplexa, porque eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi um pai, uma mãe de santo falar que não gosta um, um guia espiritual, de um médium, e que não quer esse guia espiritual na casa para trabalhar. Eu nunca vi um negócio desse, sabe? É umas coisas que acontecem que a gente fica assim, estarrecida, de tão absurdo que é, de tão surreal que é, né? Você ouvir isso da boca da mãe de santo, falar que não gosta da sua pombagira e não aceita e não quer e não deixa a sua pombagira descer no terreiro para trabalhar. Ah, é o fim do mundo, sabe, gente? Eu, na hora que eu escutei isso, eu falo uma coisa para vocês, eu fiquei, sabe? Eu já fiquei assim, desmotivada totalmente, sabe? Porque eu achei isso um absurdo, eu nunca entendi isso. E E eu ficava me questionando, né? Eu até comentei isso com a própria mãe de santo, né? Do terreiro. Eu até comentei isso com ela. Eu fiquei até com medo, né? Eu falei, nossa, mas agora então essa pombagira não pode vir para trabalhar e como que não vai ficar o meu lado espiritual? Será que eu vou ser prejudicada? Será que não vou? Ela simplesmente não falou nada, não tirou dúvida nenhuma, virou as costas, saiu e, e ficou assim, gente. Então ela não aceitou minha pombagira. E outra coisa, além de ter feito isso, virado as costas, saído, ela ainda falou um monte de coisa ruim, sabe? Que
a pombagira era isso, era aquilo, podia prejudicar, atrapalhar no amor, falou um monte de coisa, eu poderia fechar os meus caminhos, que ela era uma pombagira difícil de lidar, difícil de trabalhar, não seguia regras. Gente, por aí foi. Um monte de absurdo, um monte de coisa ruim sobre esta pombagira. Eu, então, diante de ouvir tudo isso, eu passei a ter muito medo, sabe, dessa pombagira. E saber que eu trazia esta pombagira, eu entrei em pânico, porque eu falei, nossa, agora eu tô ferrada. A mãe de santo me falou tudo isso. A própria mãe de santo não aceitou a minha pombagira para trabalhar. Então, eu cheguei à conclusão de que realmente essa pombagira era da pá virada, sabe? Diante de tudo isso que estava acontecendo, a conclusão que eu cheguei foi essa. Então, eu passei a ter muito medo. Eu fiquei com muito medo. E esta moça, ela continuava a aparecer para mim durante o dia, à noite, nos sonhos, no sono, né? Enfim, gente, foi meses aparecendo para mim. Eu já estava descontente já com o terreiro, né? Mas ainda continuava. Uma certa vez, eu convidei uma amiga minha para assistir um filme aqui em casa, né, comigo. E eu fiz o convite para ela, ela aceitou. E essa amiga minha, gente, ela também é médium e ela trabalhou muitos anos dentro da Umbanda. Então, ela veio e a gente conversou tal, mas eu não toquei nesse assunto da minha pombagira, dessa coisa que tinha acontecido no terreiro. Eu não toquei no assunto, sabe? Não falei nada. Como eu convidei ela para assistir um filme, ela aceitou e veio, então a gente ia assistir o filme, né? Comer uma pizza e assistir o filme. Bom, ela chegou, a gente bateu um papo. De repente, gente, eu comecei a sentir assim o ambiente da cozinha mudar. A gente estava na cozinha, né? Conversando um pouco. Eu senti o ambiente, então, se transformar. E foi tudo tão sublime e tão sutil que, de repente, gente, eu incorporei esta pombagira na minha casa, né? Ela incorporou em mim, ou seja, recebi esta pombagira, não foi programado isso, né? Ela simplesmente veio e incorporou. Ela pediu para a minha amiga um cigarro. A minha amiga, então, foi, pegou um cigarro e deu a ela. Ela fumou esse cigarro inteiro. E depois que ela fumou o cigarro, ela disse para a minha amiga que o nome dela era Maria Padilha. Só isso, gente. E feito isso, então, a pombagira se retirou, né? A minha amiga cumprimentou e, na sequência, esta pombagira, então, ela se retirou, ela desincorporou. Quando ela desincorporou, né, assim, gente, eu senti uma leveza, assim, fora do comum. Eu senti tudo muito leve, sabe? A minha volta, no ambiente, comigo, com o meu corpo, todo aquele medo que eu tinha, todo aquele pavor que eu tinha dela, desta pombagira, né? Da minha pombagira, Maria Padilha, tudo isso que eu sentia dela simplesmente sumiu, sabe assim? Não ficou vestígio nenhum. Eu perdi totalmente aquele pânico, aquele medo dela, depois que ela incorporou e depois que ela foi embora. Então, assim, desse dia em diante, eu nunca mais eu tive pavor, eu tive pânico, eu tive medo dela, sabe? Ela já fez por mim acontecimentos que me ajudou muito e hoje em dia
eu sinto por ela, assim, amor, admiração e muito respeito. Eu não tenho mais medo dela e sempre que possível, né? Sempre assim, em determinados momentos, eu sempre faço um agrado, né? Dou de presente a ela uma rosa vermelha e uma champanhe, porque assim eu já tive várias ajudas assim em vários aspectos da minha vida, né? Então, diante das coisas que já me aconteceram, da proteção que ela me traz pelo lado espiritual, também combatendo ataques, né, de magia negra para cima de mim, ela já demonstrou muita coisa boa feita por ela para me proteger. Então, assim, hoje em dia eu tenho muita admiração, muito respeito e eu zelo por ela. E, e é isso, gente. Então, o medo que eu tinha, todo aquele medo, toda aquela distorção referente a esta entidade, né? Sobre Maria Padilha, né? Sobre toda essa coisa ruim que eu ouvia, que eu ouvi dela, que a própria mãe de santo me disse, ela provou para mim tudo ao contrário. Então, assim, eu tenho ela como a minha protetora pelo lado espiritual, né? E quando então se refere a ataques espirituais, eu tenho a certeza absoluta que ela está sempre me protegendo e combatendo essas energias contra mim pelo lado espiritual. Então, gente, é isso. Então, com este acontecimento, eu pude perceber que as coisas não é tão feia quanto foram me ditas em relação a ela, né? E fica aí mais este acontecimento desagradável, né? Esta experiência que para mim foi absurda, né? Ouvir dentro de um terreiro de Umbanda que a própria mãe de santo não gostar da pombagira de um médium e não aceitar a pombagira para trabalhar no terreiro. Ai, não dá, sabe, gente? É umas coisas, sabe, que a gente vê, que a gente fica assim, descrente de tudo, sabe? De tanta barbaridade. Eu nunca vi um negócio desse, sabe? Foi a primeira vez na minha vida que eu vi isso. Mas infelizmente, né, a gente está sujeito a passar por certos acontecimentos, né? Certas experiências, ouvir certas besteiras, certas bobagens, né? Que acaba causando até traumas na gente, não é verdade? Uma vez que a gente não tem conhecimento, muito conhecimento sobre a Umbanda, sobre os guias da Umbanda, e você ouvir um monte de asneira, um monte de besteira como essa, você acaba pegando medo depois de todas as entidades, todos os guias espirituais, né? Até que eles provem para você que a coisa não é bem dessa maneira, né? Como foi dita. E é isso, gente. Então eu encerro esse vídeo agora desta maneira, né? Com a incorporação desta pombagira em mim. E depois que ela fumou esse cigarro e foi embora, eu nunca mais tive medo, tive pânico, tive pavor dela. Eu pude ver e constatar muitas coisas boas que ela me fez, que ela me faz. E eu sou grata, eu tenho muito amor e muito respeito. E eu sou grata a ela por tudo que ela já me fez, que ela me faz, e pela grande proteção espiritual que ela me traz. E, e é isso, gente. E no próximo vídeo
Então, eu já vou trazer para vocês, relatando a minha experiência de ver agora consulentes com as entidades, né? Como as pessoas buscam as consultas com os guias espirituais, jogam todos os problemas nas mãos dos guias espirituais, achando que a vida vai se transformar de uma hora para outra, de uma forma linda, maravilhosa e glamurosa, e não é bem por aí. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer este relato, né? Durante o tempo que eu trabalhei na Umbanda, de observar, sabe, as consultas que as pessoas tinham com as entidades, né? E também eu vou colocar nessa questão o atendimento também pelo lado dos Exus, o lado das minhas pombagiras, e também trazer o lado do consulente, né? Porque tem o lado das entidades, mas também tem o lado dos consulentes, que muitas das vezes são iludidos, não querem enxergar a verdade e querem fingir que tudo é lindo e maravilhoso, e nem sempre as coisas são. E os guias espirituais, eles, quando é para falar a coisa de uma maneira muito clara, eles falam. Pelo menos os meus guias que trabalham comigo sempre foram assim. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que eu vou relatar em detalhes todos esse acontecimento que envolve as entidades e os consulentes, tá bom? Então, um beijo.